Uma reviravolta inesperada promete mudar completamente os rumos da disputa pelo comando do Grupo Amaral. Quando tudo parecia caminhar para um confronto direto entre Rony e Laurzinho, uma decisão surpreendente deixa os acionistas em choque e transforma a eleição em uma verdadeira batalha de nervos. No início da reunião, Rony pede a palavra e deixa todos perplexos ao anunciar que está desistindo de concorrer à presidência da empresa. Laurzinho mal consegue esconder a satisfação. Finalmente você percebeu que não tinha chance nenhuma. Mas a comemoração dura poucos segundos. Com um sorriso discreto, Rony completa: estou saindo da disputa, mas a minha vaga não ficará vazia. A partir de agora, Zilá é a candidata. O clima muda imediatamente. Laurzinho perde o sorriso e encara o rival sem acreditar. Isso não pode acontecer. Pode, sim. O regulamento é muito claro. Se um candidato desistir, tem o direito de indicar um substituto. E eu não consigo pensar em ninguém mais preparada do que a Zilá para assumir esse desafio. Os acionistas trocam olhares enquanto Zilá se levanta. Confiante, segura e com postura de vencedora. Sem demonstrar qualquer hesitação, ela começa seu discurso e apresenta resultados concretos de sua gestão. Um a um, seus argumentos parecem conquistar a atenção dos membros do conselho. Cada reação positiva aumenta o desconforto de Laurzinho. Percebendo que está perdendo terreno, ele tenta reagir e defender sua própria candidatura. Mas sua insegurança começa a ficar evidente. Chega então um momento decisivo. Está na hora da votação, anuncia Laurzinho. Espero que todos escolham pensando no futuro da empresa, e não levados pela emoção. Antes que ele continue, Zilá o interrompe. Chega de ataques pessoais. Você pode não gostar de mim, e isso é problema seu. Mas questionar minha competência profissional é algo completamente diferente. Ela respira fundo e continua. Desde que assumi a Low Country, os resultados só cresceram. A empresa ganhou espaço, reconhecimento e lucro. São fatos, não opiniões. A resposta atinge Laurzinho em cheio. Sem argumentos para rebater, ele permanece calado. Logo depois, os acionistas registram seus votos e depositam os papéis na urna. Rony se oferece para fazer a contagem. O primeiro voto favorece Laurzinho. Imediatamente, ele recupera parte da esperança. Mas os 2 votos seguintes vão para Zilá. A tensão aumenta. O silêncio toma conta da sala enquanto a apuração continua voto após voto. Até que resta apenas uma cédula dentro da urna. Ninguém ousa dizer uma palavra. Rony ergue os olhos e anuncia. Neste momento, a eleição está empatada. O último voto decidirá quem será o novo presidente do Grupo Amaral. Laurzinho abaixa a cabeça e faz uma oração silenciosa. Do outro lado da mesa, Zilá tenta manter a calma, mas sua ansiedade aparece nos pequenos movimentos das mãos. Então Rony pega a última cédula. Ao abrir o papel, ele vê um nome escrito, Laurzinho. Por um instante, seus olhos percorrem a sala. Em seguida, sem chamar a atenção dos presentes, ele leva discretamente a mão até a manga do paletó e retira outro papel escondido. Sem demonstrar qualquer nervosismo, Rony esconde rapidamente a cédula verdadeira entre as mãos e anuncia o resultado diante de todos. A nova presidente do Grupo Amaral é Zilá. A sala reage de forma dividida. Alguns acionistas começam a aplaudir timidamente. Outros permanecem imóveis, trocando olhares desconfiados. Laurzinho, porém, fica completamente atordoado. Como assim? Isso não faz sentido. Zilá se levanta devagar, exibindo um sorriso de satisfação. Faz sentido, sim. Isso se chama democracia. E podem se acostumar, porque a partir de hoje esta empresa vai funcionar de um jeito muito diferente. Ela encara os presentes antes de completar. Chegou a hora de colocar ordem na casa. Humilhado diante de todos, Laurzinho não suporta permanecer ali. Sem dizer mais nada, ele abandona a sala sob um clima de enorme constrangimento. Pouco depois, Malvino encontra o amigo sozinho em seu escritório. Tomado pela raiva, Laurzinho derruba objetos, espalha documentos pelo chão e descarrega toda a sua frustração. Chega! Diz Malvino. Você está perdendo o controle. E como quer que eu reaja? Rebate Laurzinho. Acabaram de entregar a presidência para a pessoa mais autoritária desta empresa. Isso vai acabar em desastre. Malvino tenta fazê-lo refletir. Reclamar não vai resolver nada. Se você acredita que ela não merece o cargo, então precisa reunir provas e reconquistar a confiança dos acionistas. Laurzinho fica pensativo.
As palavras do amigo parecem despertar algo dentro dele. Espera aí, e se eu estiver certo? Certo sobre o quê? Sobre ter acontecido alguma armação naquela votação. Malvino estreita os olhos. Então descubra. Porque, se houver mesmo alguma irregularidade, você pode mudar tudo. Um brilho de esperança surge imediatamente no olhar de Laurzinho. Agora você falou algo que faz sentido. Acho que já sei por onde começar. Algumas horas depois, já instalada na presidência, Zilá convoca uma reunião extraordinária com todos os acionistas. O ambiente é pesado. Mesmo tentando manter a postura, Laurzinho percebe que todos observam atentamente cada movimento da nova presidente. Sem rodeios, Zilá inicia a reunião. Vou direto ao assunto. Minha gestão começa hoje, e algumas mudanças entram em vigor imediatamente. Os presentes se entreolham. Diversos benefícios serão encerrados. Apenas o auxílio alimentação e o plano de saúde serão mantidos. A reação é instantânea. O espanto toma conta da sala. Você não pode simplesmente fazer isso. Protesta Laurzinho. Existem acordos e compromissos assumidos. Zilá cruza os braços. Acordos. Estamos falando de folga por luto de animal de estimação, auxílio para academia e descontos absurdos em produtos da empresa. Isso não é prioridade. Ela continua sem dar espaço para contestação. O dinheiro desperdiçado com essas regalias será investido em áreas realmente importantes para o crescimento da companhia. O desconforto aumenta. Mas Zilá ainda não terminou. Também vou implantar um código de vestimenta obrigatório. Os murmúrios recomeçam. Haverá limite para permanência nos banheiros. Celulares serão usados apenas para trabalho. E quem for flagrado em redes sociais durante o expediente receberá advertência. A indignação explode. Vários acionistas começam a reclamar ao mesmo tempo. Irritada, Zilá bate com força na mesa. Silêncio. A sala inteira se cala imediatamente. Eu não admito interrupções. Muito menos questionamentos sobre decisões que já foram tomadas. Fui clara? Ninguém responde. Ainda assim, todos assentem em silêncio. Satisfeita com a reação, Zilá faz uma breve pausa antes de anunciar sua última decisão. E existe mais uma alteração. Os olhares se voltam para ela. O contrato de Nayane Amaral será ampliado. Já os contratos de Agrado e Eduarda sofrerão restrições. A notícia provoca uma nova onda de choque entre os presentes. A decisão de Zilá provoca uma reação imediata. Indignado, Laurzinho se levanta da cadeira e perde a paciência. Não, isso já é demais. Você está misturando interesses pessoais com os da empresa. A Nayane é sua filha, e nem sequer construiu uma carreira artística de verdade. O comentário atinge Zilá em cheio. Ela fixa os olhos nele e sua expressão endurece instantaneamente. Você acabou de questionar uma decisão da presidência. O silêncio toma conta da sala. Considere isso sua primeira advertência. A voz dela sai fria e ameaçadora. Continue nesse ritmo e logo encontrará uma carta de demissão esperando por você. Laurzinho engole em seco. Mesmo contrariado, prefere não responder. Zilá então continua. E para sua informação, Nayane tem potencial, sim. Ela merece oportunidades para crescer. Já Agrado e Eduarda possuem carreiras sólidas e contratos muito mais vantajosos do que os demais. Ela faz uma breve pausa antes de concluir. A partir de agora, todos serão tratados da mesma forma. Quem não estiver satisfeito com isso tem total liberdade para deixar a empresa. Sem alternativa, Laurzinho abaixa a cabeça. Vendo que ninguém mais se manifesta, Zilá encerra a reunião. Ótimo! A reunião terminou. Os acionistas começam a deixar a sala. Mas, enquanto todos se dispersam, Laurzinho decide agir. Movido pela desconfiança que não sai de sua cabeça, ele procura cada um dos votantes individualmente. A resposta que recebe o deixa cada vez mais intrigado. A maioria confirma ter votado nele. Além disso, muitos demonstram arrependimento por terem apoiado a chegada de Zilá ao poder depois de testemunharem suas primeiras decisões como presidente. Mais tarde, já em conversa com o pai, Laurzinho faz as contas mais uma vez. Quanto mais eu penso, menos sentido isso faz. Pelos votos que me revelaram, eu deveria ter vencido a eleição. Ele começa a andar de um lado para o outro. Os únicos votos que não consegui confirmar foram os de Rony e da própria Zilá. Mesmo considerando os dois para ela, a conta continua favorecendo a mim. A Laura observa o filho atentamente. Tem certeza de tudo isso?
absoluta. Eu conversei com praticamente todos. Alguns foram convencidos pelo discurso dela, mas os números simplesmente não fecham. A suspeita começa a ganhar força. Eu preciso exigir uma nova votação. A Laor balança a cabeça. Pode até exigir, mas sem provas, ninguém vai levar essa acusação a sério. Eu não preciso de provas. Basta mostrar que ela está fazendo uma gestão desastrosa. E quanto à diferença na contagem dos votos? Laorzinho para por alguns segundos. A Laor continua. Fraude eleitoral é uma acusação gravíssima. Se você acredita que isso aconteceu, precisa demonstrar exatamente como aconteceu. As palavras do pai fazem Laorzinho refletir. Você tem razão, mas como vou provar uma coisa dessas? As cédulas já devem ter sido descartadas. Um sorriso discreto surge no rosto de Alaor. Os papéis podem desaparecer. As imagens, não. Laorzinho o encara imediatamente. Você está falando das câmeras? Exatamente. Pouco tempo depois, os dois entram no grupo Amaral praticamente vazio. Determinados a encontrar respostas, seguem diretamente para o sistema de monitoramento. Minuto após minuto, analisam toda a gravação da reunião. No começo, nada chama atenção. A contagem dos votos parece ocorrer normalmente, até que chegam ao momento decisivo. A Laor aponta para a tela. Espera, volta um pouco. O que foi? Não sei explicar. Foi muito rápido, mas acho que Roney fez um movimento estranho. Laorzinho aproxima o rosto do monitor. Eu não vi nada. Então vamos ampliar a imagem. Eles aumentam o zoom. Mesmo assim, o detalhe continua difícil de perceber. A Laor então tem outra ideia. Coloque em câmera lenta. O vídeo recomeça. Desta vez, quadro por quadro. Os dois observam atentamente. E então acontece. No instante em que segura a última cédula, Roney leva discretamente a mão até a manga do paletó. Segundos depois, outro papel surge entre seus dedos. Exatamente como um truque de ilusionismo. A verdade finalmente aparece diante deles. Tomado pela revolta, Laorzinho bate com força sobre a mesa. Eu sabia. Seu rosto fica vermelho de indignação. Eu sabia que aquela eleição tinha sido manipulada. Eles fraudaram tudo. Sem desgrudar os olhos da gravação, a Laor sente a indignação crescer dentro dele. Amanhã mesmo vamos exigir uma nova eleição. Não existe outra saída. Laorzinho continua encarando a tela congelada no momento da fraude. A raiva agora se mistura com uma sensação de alívio. Finalmente ele tinha encontrado aquilo que procurava. Não quero apenas uma nova votação, pai. Sua voz sai firme. Quero que todos descubram quem eles realmente são. Depois do que fizeram, Roney e Zilá vão responder diante de todo mundo. A Laor percebe o brilho de determinação no olhar do filho. Desta vez, Laorzinho parecia disposto a ir até o fim. Na manhã seguinte, Zilá chega ao grupo Amaral acompanhada de Roney. Antes mesmo de entrarem em suas salas, recebem uma informação inesperada. Todos os acionistas já estavam reunidos na sala de reuniões aguardando a presença deles. A notícia deixa Zilá desconfortável imediatamente. Enquanto caminham pelo corredor, ela se aproxima de Roney. Você sabe o que está acontecendo? Não faço ideia, responde ele. Mas mantenha a postura. Você é a presidente da empresa. Apesar da tentativa de tranquilizá-la, Zilá não consegue esconder a inquietação. Ela tamborila as unhas nervosamente. Não sei porquê, mas estou com um péssimo pressentimento. Poucos instantes depois, os dois entram na sala. E a surpresa é imediata. Entre os acionistas estão Agrado e Eduarda. Zilá para bruscamente. O que elas estão fazendo aqui? Seu tom sobe. Quem autorizou isso? As duas podem sair imediatamente. Antes que Agrado responda, Laorzinho se levanta. Elas ficam. Zilá vira o rosto na direção dele. E desde quando você decide isso? Desde que preciso de pessoas imparciais para testemunhar tudo o que vai acontecer hoje. Um sorriso debochado surge nos lábios da vilã. E o que exatamente você acha que vai acontecer? Laorzinho sustenta seu olhar. Uma nova votação para a presidência do Grupo Amaral. A gargalhada de Zilá ecoa pela sala. Você perdeu completamente a noção. Eu fui eleita ontem. A votação foi legítima. Foi mesmo. A pergunta faz o sorriso dela desaparecer. Posso citar pelo menos 3 motivos para rever essa eleição: má gestão, quebra de confiança e conduta incompatível com o cargo.
Alguns acionistas concordam discretamente. Laurzinho continua. Confesso que estou impressionado. Pouquíssimas pessoas conseguem gerar tanta insatisfação em menos de um dia. A provocação atinge Zilá em cheio. Eu não admito esse tipo de acusação. Não precisa admitir. Laurzinho coloca alguns documentos sobre a mesa. Porque não sou apenas eu que penso assim. Ela observa as folhas. São assinaturas. Muitas assinaturas. Uma a uma. Seu coração dispara. Pela primeira vez desde que assumiu a presidência, ela percebe que perdeu o apoio da sala. Os rostos que antes pareciam neutros agora demonstram reprovação. O que foi? Provoca Laurzinho. Onde está toda aquela confiança de ontem? O silêncio de Zilá chama a atenção de todos. Roney então decide intervir. Ela não tem medo de nada. Ele tenta parecer seguro. Se vocês querem outra votação, vamos votar. Mas antes que continue, Laurzinho interrompe. Desta vez será diferente. Os olhares se voltam para ele. Você não vai contar voto nenhum. Roney endurece a expressão. E quem vai contar? Laurzinho aponta para Grado e Eduarda. Elas. O clima muda instantaneamente. Tanto Roney quanto Zilá demonstram desconforto. E todos percebem. Sem alternativa, os acionistas recebem novas cédulas. Um por um, registram seus votos. Eduarda recolhe a urna. Agrado acompanha cada movimento atentamente. Quando todos terminam, Laurzinho faz apenas um gesto. Podem começar. A contagem tem início. O primeiro voto vai para Laurzinho. Depois vem o segundo. E o terceiro. Mais um. E mais outro. A cada nome anunciado, o semblante de Zilá perde um pouco mais da confiança. Já não havia como esconder o nervosismo. Quando a apuração termina, o resultado é devastador. Laurzinho conquista praticamente todos os votos. Zilá recebe apenas 2. O dela. E o de Roney. Um silêncio pesado toma conta da sala. Por alguns segundos, Zilá permanece imóvel. Sem reação. Sem palavras. Ao redor dela, os acionistas se levantam e começam a cumprimentar Laurzinho pela vitória. Enquanto os aplausos ecoam pelo ambiente, a nova realidade finalmente se impõe diante de seus olhos. Ela acabava de perder o cargo que havia conquistado no dia anterior. Zilá sente o mundo desabar ao seu redor. Sem conseguir acreditar no que acabou de acontecer, ela balança a cabeça repetidamente. Não, isso está errado. Isso não pode estar acontecendo comigo. Mas a realidade era impossível de ignorar. Enquanto ela tentava processar a derrota, Laurzinho assume oficialmente a presidência e toma a palavra diante dos acionistas. Minha primeira decisão será anular todas as medidas impostas pela gestão anterior. Os presentes trocam olhares de alívio. Laurzinho faz uma breve pausa antes de completar. Com exceção do cancelamento de alguns benefícios. Admito que foi uma das poucas decisões razoáveis tomadas por Zilá. Apesar de algumas reclamações discretas, a maioria concorda. O clima na sala começa a mudar. Mas o verdadeiro choque ainda estava por vir. Com expressão séria, Laurzinho continua. E existe mais uma questão que precisa ser resolvida imediatamente. Zilá sente um aperto no peito. Tanto você quanto Roney estão demitidos da empresa. A reação é instantânea. O quê? Grita Zilá, completamente desesperada. Você não pode fazer isso. Laurzinho a encara sem demonstrar qualquer emoção. Posso, sim. Pelos mesmos motivos que motivaram esta reunião. Ao lado dela, Roney tenta manter a calma. Eu não fiz nada para merecer isso. Laurzinho ergue uma sobrancelha. Tem certeza? Sem responder, ele pega um controle remoto e liga a televisão instalada na sala. Segundos depois, as imagens das câmeras de segurança aparecem diante de todos. O silêncio se instala. A gravação mostra exatamente o momento em que Roney manipula a votação e troca a última cédula durante a contagem. Um murmúrio de indignação percorre a sala. Roney empalidece. Seu coração dispara. Ele percebe que não existe mais saída. Os acionistas observam a cena incrédulos. A fraude estava exposta. Sem desviar o olhar, Laurzinho se aproxima. Agora você entende porque sua demissão é apenas o começo. Roney permanece imóvel, sem forças para reagir. Além disso, existe outra exigência. Ele fecha os punhos. Você vai cancelar imediatamente o contrato que mantém com Agrado e Eduarda. O desespero toma conta dele. Não,
Isso não. A Laor então se adianta. Sua voz é calma, mas firme. A escolha é simples. Ele aponta para a televisão. Ou você encerra esse contrato agora mesmo, ou essas imagens serão entregues à polícia. Roney sente o sangue gelar. Você sabe muito bem as consequências disso. A Laor continua. Fraude desse tipo pode resultar em um processo sério. Pense com cuidado antes de responder. Sem alternativas, Roney abaixa a cabeça. Toda a arrogância desaparece. Está bem. Sua voz quase não sai. Eu aceito. O contrato será cancelado. Ao ouvir aquelas palavras, Agrado e Eduarda não conseguem conter a emoção. As duas se abraçam fortemente. Depois de tantas humilhações, finalmente estavam livres. A sensação de alívio toma conta delas. Enquanto isso, Zilá e Roney permanecem isolados. Sem apoio. Sem poder. Sem argumentos. Pouco depois, os dois deixam o Grupo Amaral sob os olhares de reprovação dos funcionários. Pela primeira vez, são eles que experimentam a humilhação que tantas vezes causaram aos outros. Dentro da empresa, o clima é de comemoração. Os funcionários celebram o retorno de Laurzinho e o fim da gestão desastrosa de Zilá. Já Agrado e Eduarda sentem que uma nova fase de suas vidas está começando. Ficou curioso? O vídeo está passando na tela agora mesmo. O que você achou da Zilá e o Roney sendo desmascarados? Coloque se você gostou nos comentários. Inscreva-se no canal para receber todos os vídeos publicados depois da novela.